Filipenses, capítulo de número 1, eu quero ler o versículo de número 21 até o 26. Filipenses 1, do 21 ao 26. E eu quero falar alguma coisa com base nesse texto e gostaria que você deixasse a Bíblia aberta para a gente mexendo nesse texto um pouco. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu deva escolher. Mas se ambos os lados, ou melhor, de ambos os lados, eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Mas eu julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé vossa, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém. Queridos irmãos, amanhã é dia 2 de novembro de 2023. Amanhã será o feriado do Dia dos Finados. Inclusive, algumas partes do mundo comemora ou tem a memória desse dia no dia 1º de novembro. Este feriado, ele é fruto aqui no Brasil da influência cristã na comunidade brasileira, porque esse feriado ele é chamado de feriado religioso. E esse feriado ele não é um feriado fruto da religião judaica, ele não é fruto da religião espírita, ele é um feriado cristão. Esse feriado ele se tornou feriado no Brasil através de uma lei federal, a Lei 10.607 de 2002. E nesta lei, ela estabeleceu lá no seu artigo 1º que dentro do rol dos feriados nacionais, o dia 2 de novembro estaria incluso. Então amanhã, os irmãos sabem como funciona aqui no Brasil, será um dia de muito movimento, aquele movimento típico nos cemitérios, onde as famílias irão visitar os lugares onde os seus entes queridos estão sepultados. Eu morei no Ariston, ali em Carapicuíba, numa rua que é a casa da minha irmã, e nós particularmente gostávamos desse feriado. Por quê? Porque ali no Ariston tem o cemitério de Carapicuíba. E muita gente, quando ia lá no dia 2 de novembro, deixava o carro ali na rua Itariri. Então nós ganhávamos, quando garotos, dinheiro para ficar cuidando do carro. E tinha lá 4 vagas. 2 na frente da casa e 2 dentro da garagem da minha irmã. E ali era uma delícia, porque a gente ganhava o sorvete, né, da semana naquele feriado ali. Então, é um dia de muito movimento. E, ao mesmo tempo, esse evento nos faz lembrar a respeito de um tema bíblico muito importante, que é o seguinte: qual é o futuro do crente, qual é o futuro do cristão depois da morte? Se você apagar aí agora, der um infarto fulminante no seu miocárdio e você morrer aí agora, bom, nós vamos ter um susto aqui, vai dar um trabalho tremendo e tal. Mas isso é um trabalho que nós vamos ter. E você, como crente, o que vai acontecer com você? Aliás, os irmãos sabem que eu ando muito com o pastor Rael Firmo. O Rael Firmo é cantor. Ele tem
anos de idade, vai fazer ano que vem 89 anos. E ele não tem andado comigo esses dias porque ele está convalescente. E ele sempre dizia para mim, diz ainda quando a gente conversa, que o grande sonho dele é morrer em cima do púlpito, cantando. Veja só, Josué, ele quer morrer enquanto dá aquele agudo assim e apaga, né? Então vai dar um trabalho tremendo. Imagina isso no meio do culto, né? E ele diz: é meu sonho, pastor Henrique, é meu sonho. Eu falei: tá bom, há de se respeitar esse sonho. Mas quando o crente morre, qual que é o futuro dele? O que é que o crente pode esperar quanto ao seu futuro? Vou fazer, com base nesse texto aqui de Paulo, algumas considerações. A primeira delas é que, quando a gente pensa no posicionamento do cristão quanto à vida, nós temos que nos lembrar que o crente, ele deve desejar viver. Ele deve lutar o máximo que ele puder para se manter com vida. Ele precisa amar esta existência, amar existir nesse espaço e nesse tempo. E deve proteger a vida. E deve lutar pela vida. Então, qual que é a nossa posição enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, enquanto salvos, enquanto redimidos, enquanto igreja de Deus? Qual deve ser a nossa posição? A nossa posição deve ser sempre no sentido de desejar viver, de querer ficar vivo e de lutar pela vida, lutar ao máximo para continuar o tempo que for possível nessa dimensão existencial. O apóstolo São Paulo, aqui nesse texto que nós lemos de Filipenses, ele diz que ele quer ficar vivo. Abra aí, por favor, nós estamos com o texto aberto, no versículo 24 do capítulo 1 de Filipenses. Paulo vai dizer assim, ó: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar aonde? Ficar na carne. E carne aqui, pastor Denis, não é carne no sentido pecaminoso, sarx, não. É carne aqui no sentido de corpo, soma. Soma é corpo em grego. Sarx é carne no sentido de inclinação para o pecado. Ele está dizendo, eu julgo que é melhor eu ficar no corpo, eu ficar na carne, eu ficar nesse mundo, eu existir nesse mundo, eu tabernacular nessa existência. É melhor eu estar aqui com vocês. Paulo diz, eu quando analiso essa possibilidade do crente quanto à morte e à vida, eu penso que é mais útil, que é mais interessante eu ficar na carne. E é interessante que Paulo vai falar que ficar na carne, ou ficar no corpo, ficar vivo, é mais proveitoso, é mais útil. Olha o versículo 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito, alegria e fé. Veja que ele fala ali, no versículo 25, do capítulo 1, ele fala que ele acha mais proveitoso ele ficar vivo. Ou seja, se ele permanecer vivo, se aproveita mais. Pode também ser mais útil por mais tempo. Ele pode também produzir mais, de forma mais prolongada no reino de Deus. Ele pode servir mais pessoas. Ele pode fundar mais igrejas, ele pode escrever mais livros, ele pode ganhar mais almas para Jesus. Então Paulo está dizendo, irmãos, quando eu penso sobre a vida e sobre a morte, eu entendo que é proveitoso que eu fique na carne. É proveitoso que eu fique nesse mundo. Por quê? Porque é proveitoso para mim, mas é proveitoso também para vós. É útil para mim, mas também é útil para vós. É interessante que o apóstolo São Paulo, ele vai dizer que a regra tem que ser viver, desejar a vida. Olha o versículo de número 21, quando ele fala, porque para mim o viver
é Cristo. Então veja que a regra para Paulo é que o crente deve desejar viver. Então, se vier algum pensamento de desencanto com a vida, desalento com a vida, repreende isso pelo poder da palavra de Deus. Coloca isso para fora. Por quê? Porque o nosso papel enquanto cristãos, enquanto salvos, enquanto redimidos, enquanto perdoados, é desejar viver, lutar para viver e entender que essa vida, ela é proveitosa para nós e é proveitosa para os pares que estão também ao nosso redor. Eu gosto muito do capítulo 4 do livro de Lucas. Lá fala que o Senhor Jesus, depois que se revelou o Messias, porque ele abre o texto lá de Isaías 61 e lê na sinagoga de Caná. O povo judeu, que era vizinho dele, achando que ele estava errado e blasfemando, o povo arrancou ele da sinagoga e do ambiente da leitura da Torá na sinagoga. E o povo começou a levá-lo para jogá-lo do monte. Se Jesus fosse um indivíduo desencantado com a vida, desalentado com a vida, Jesus iria se entregar naquele momento. Mas o Senhor Jesus, ele fez de tudo para se misturar com a multidão e ele fugiu para não ter a antecipação da ceifa da sua vida. O Senhor Jesus, quando ele vai visitar o Lázaro, e o Lázaro tinha falecido, tinha morrido, e chegou a notícia para ele, e ele vai, os discípulos falam para ele assim: Senhor, vamos caminhar durante o dia. E ele, sabedor que já tinha uma inimizade e que o povo iria prendê-lo, o que ele faz? Ele não quer caminhar durante o dia, ele só quer caminhar durante a noite. Ele caminha à noite. Para quê? Exatamente para ele se proteger. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus valoriza a vida. Nós somos o povo da vida. Nós adoramos um Deus vivo. Nós temos o Espírito de Deus vivo. Nós temos a palavra que não é composta de letra morta, de filosofia morta. Isso aqui, através do poder do Espírito Santo, aqui é a palavra da vida para nós. A igreja é a instituição da vida. E você não pode permitir que esses pensamentos funestos, que esses pensamentos de desalentos, de desencanto quanto à vida, passem pela sua cabeça. Aliás, o Lutero vai dizer que você não consegue impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça o quê? Um ninho na sua cabeça. O que quer dizer isso? Quer dizer que pode ser, Elza, que às vezes venha esse pensamento, porque a gente é homem. Não veio, por exemplo, esse pensamento na mente de Elias, não veio esse pensamento na mente de Jonas, mas você não pode, às vezes, impedir que esse pensamento surja, mas você pode impedir que ele faça morada em você. E como que você vai rechaçar? Como que você vai expelir? Como que você vai excomungar esse pensamento? Através da água da palavra, através da consciência da palavra, através da palavra de Deus. É a palavra de Deus quem vai dar para você instrumentos para você afugentar esses pensamentos de desalento, de desencanto e desejos de deixar essa vida. Paulo vai falar, irmãos, essa vida é proveitosa. Irmãos, se eu ficar vivo é bom para mim, se eu ficar vivo é bom para vocês. Ele vai falar, irmãos, o viver é Cristo. É uma oportunidade que a gente tem de louvar a Cristo com a nossa vida e de Cristo viver entre os homens através de nós. Por isso, quanto mais você puder lutar pela sua vida, quanto mais você puder prolongar os seus dias, quanto mais você puder fazer para ficar vivo, para permanecer vivo, permaneça, lute pela sua vida. Não deixe que as lutas, que as intempéries, que as contingências, que as dificuldades tragam para você uma sensação de que é melhor deixar esse plano ou deixar esse tabernáculo. Não, Paulo aqui, pastor Denis, ele está preso. Os irmãos sabem muito bem, essa carta aqui de Filipenses é uma carta chamada Carta da
prisão, ele está preso. Mas ele não deixa que as correntes, ele não deixa que a cela, ele não deixa que o claustro lhe mate a alma, ele quer viver. E é interessante que ele quer viver, e ele deixa assim no ar, que ele quer visitar os irmãos, e que ele tem planos e ele tem projetos. Ou seja, Paulo não deixa que as lutas tirem dele o encanto pela vida. Amém, queridos irmãos? E nós não podemos perder essa perspectiva. Nada pode desencantar-nos quanto à vida, porque nós servimos a um Deus vivo, o Espírito Santo é o Espírito de vida, Cristo, ele é a vida dos homens, né? E nós pertencemos a um povo que prima pela vida. Amém? Agora, quando o crente morre, o que acontece com o crente? Paulo vai resumir o que acontece com o crente dizendo o seguinte, aqui no versículo de número 21, ele vai dizer que o morrer do crente é ganho. Ele vai dizer, o morrer do crente é ganho. Por que é ganho? É ganho porque quando um crente morre, quando um crente deixa esse tabernáculo, quando o crente deixa esse templo corruptível, quando o crente deixa esse corpo mortal e adentra na dimensão espiritual, na dimensão da transcendência, na dimensão do intangível, na dimensão do impalpável, na dimensão daquilo que os nossos olhos não podem ver, que é a existência espiritual. Quando acontece isso com o crente, Paulo diz, nós irmãos somos unidos a Cristo. E se nós somos unidos a Cristo, nós passamos a viver eternamente com Cristo. E isso para nós é ganho. Paulo vai dizer, isso é ganho, isso é lucro, isso é rentabilidade, isso é prosperidade. Isso, irmãos, é fruto glorioso da nossa vida. É muito interessante o que Paulo vai falar aqui no versículo 23, quando ele vai dizer, eu tenho desejo de estar com Cristo. Por quê? Porque isso é muito melhor do que ficar vivo. É interessante que Paulo fala aqui que ele tem o desejo de estar com Cristo. Por quê? Porque quando nós partimos desta vida, nós nos encontramos com Cristo. A nossa união com o Filho de Deus se torna uma união perfeita. Então o crente, ele não pode ter medo da morte. Ele não pode ter assombro da morte, ele não pode ter angústia quanto à morte, ele não pode ter agonia quanto à morte. Por que não? Porque o morrer é ganho, e quando nós morremos, nós nos unimos perfeitamente com Cristo. Olha outro texto aí, 2 Coríntios 5:8, quando Paulo vai falar assim, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aqui ele vai dar uma palavra que é muito interessante, que a ênfase não é que ele tem o desejo, é que ele está à disposição e ele tem a consciência de que se a vida dele terminasse naquela hora, naquele momento, ele sabia que ele ia habitar com o Senhor para todo sempre. Então o crente, ele não olha para a morte com a carranca dela, com a feiura dela, com todo tipo de aflição e de agonia que a morte pode causar. O crente sabe que o morrer é ganho. Por que o morrer é ganho? Porque acontece a união perfeita com Cristo. O morrer é ganho, por quê? Porque você passa a estar com Cristo, a habitar com Ele, a se unir com Ele e viver com Ele para todo sempre. O Senhor Jesus, Ele disse que após a nossa morte, nós estaremos com Ele para sempre. Olha o que Jesus vai falar para os seus discípulos, para a igreja, para nós, em João 14, 1-3. Não turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar,
Mas se eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Se você apagar agora aí o córtex cerebral, se agora houver a cessação da vida, o que vai acontecer? É claro, uma tristeza por parte da família, da igreja, dos entes queridos, mas você entrará no seio do seu Senhor. Você entrará nessas moradas eternas preparadas pelo Senhor. Algum irmão conta como milagre ter ressuscitado, mas aquele que entrou no lugar mais íntimo das mansões celestiais, que é obrigado por um propósito eterno de Deus, que a gente não sabe nem explicar, a voltar num processo de ressuscitação, esse indivíduo traz consigo um lamento e uma saudade. Você pode ver, o indivíduo quando conta o testemunho de que ressuscitou, sabe o que ele fala? Irmãos, eu falei para Jesus, eu quero ficar aqui. Aí Jesus diz, não, você não vai ficar aqui não, volta. Eu tenho que voltar para essa dura realidade. Porque de fato, quando a gente parte para a eternidade, se você aí apagar a luz agora e você entrar na eternidade, fique em paz. Você não vai encontrar o fogo do inferno de Dante Alighieri, né? Assim no seu caminho. Você não vai encontrar um túnel escuro, não. Se você partir agora, você vai ter a visão do Estevão. Eis que vejo os céus abertos. Aleluia, Deus assentado no seu trono e Cristo de pé à direita dele, dizendo, venha, bendito do meu Pai, e possua a terra que te está preparada desde antes da fundação do mundo. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, João vai falar o seguinte, e eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles Deus habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus, e Deus limpará dos vossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, eis que o Senhor fez tudo novo. Então, quando o crente, ele se encontra ultrapassando esse limite existencial da vida material e da vida espiritual, da vida carnal e da vida transcendental, da vida humana nessa dimensão e da vida eterna, quando o crente rompe, ele entra no tabernáculo de Deus. Aleluia, esse tabernáculo que João vê e diz, esse lugar aqui é o lugar onde Deus tabernacula com os homens. Às vezes a gente se sente aqui vazio de Deus, às vezes a gente se sente aqui um tanto desamparado. O próprio Senhor Jesus na cruz clamou o Salmo 22 quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque de fato de vez em quando há esse vazio na nossa alma, mas o dia que nós encontrarmos com o Senhor, aleluias, nós tabernacularemos com Ele, aleluias, nós estaremos com Ele, Ele estará conosco, nós seremos seu povo, Ele será o nosso Deus, nós estaremos para sempre com Ele, e Ele habitará para sempre conosco, e a presença dEle, a presença imarcessível, a presença gloriosa dEle, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, aleluias, glória a Deus, porque lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Eu gosto muito de um pensamento de um teólogo puritano chamado Richard Baxter, e o Baxter dizia o seguinte, fique em paz, porque a menor brisa das mansões celestiais extirpará, a menor brisa extirpará toda a tempestade, todo o vento contrário que você suportou aqui nesta vida. E é claro que quando o Baxter fala isso, ele está falando para alguns que vão experimentar o arrebatamento lá na frente, mas Deus não só chama pessoas para entrar nessa realidade glamurosa e gloriosa. Através do arrebatamento, Deus vai chamando individualmente cada crente. E quando o crente vai encontrar com o seu Senhor, ele tem que descansar com a alma
descansar no coração e dizer: eu estou pronto para encontrar com meu mestre e receber dele o consolo, o refrigério para todos sempre. Aleluia. Então o cristão não deve temer a morte, mas ele deve saber que mesmo que ele passe pela morte, ele é vitorioso. E por que é vitorioso? Porque vai chegar um dia que, imediatamente após o momento de desligarmos nessa terra, vamos adentrar nesse tabernáculo glorioso, nessa eternidade e nesse lugar de delícias com o Senhor. Amém, queridos irmãos? Então, quando nós estamos num feriado em que as pessoas pensam na morte, o conselho que eu tenho para você é pensar na vida. E se algum pensamento quanto à morte passar pela sua cabeça, que passe o seguinte pensamento: se eu apagar aqui agora, isso não será uma situação desesperadora para nós. Isso não será uma situação desesperadora para mim. Por quê? Porque eu vou me encontrar com o meu Senhor. Quantos creem assim? Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu fico pensando às vezes, né? O que é que motivava, o que é que incentivava aqueles irmãos, como diz o John Foxe, aqueles irmãos que iam para a porta do Coliseu de Roma, eles, sabedores que Nero havia mandado construir o Coliseu e que ele havia mandado colocar lá no Coliseu os cristãos para lutar com as feras e morrer, porque eles não reconheciam César, mas reconheciam só Cristo como rei. Então, o que motivava aqueles irmãos a saírem de suas casas e engrossarem a fileira? O John Foxe diz que os soldados romanos diziam assim: vão embora para casa, porque hoje crente não vai ser dado à fera. Vão embora para casa. O que faz isso? É essa consciência de que se nós apagarmos aqui, aleluias, glória a Deus, a nossa vida estará com o Senhor para todos sempre. A igreja ocidental é uma igreja que não gosta de falar sobre essas doutrinas. Os nossos púlpitos são vazios destes assuntos, e parece que esses assuntos não têm nada a ver com a gente, parece que esses assuntos não são assuntos bíblicos, e parece que eles não podem ser ditos de maneira nenhuma. Mas isso também tem a ver com esse medo do próprio crente, né? É pouco instruído pela palavra, de falar sobre a morte, porque nós, irmãos, não falamos sobre a morte com temor de não saber o que vai acontecer. O nosso futuro já está garantido. E qual é o nosso futuro? Nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Paulo foi muito ousado quando em 1 Coríntios 15 ele vai falar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por isso não tenha medo desta hora, não tenha medo desse momento. E para eu terminar aqui, o pastor Denis falou que eu posso ir até 9h40, 9h50, 10 horas, 10h30. Então, para eu terminar, estou brincando. Ele falou, termina cedo. Para eu terminar aqui, eu queria só falar uma coisa para os irmãos. Na verdade, desconstruir uma teologia errada. Porque o que construíram de teologia? Construíram uma teologia que fala a respeito do sono da alma. E o que viria a ser esse sono da alma? Esse sono da alma viria a ser o seguinte: é um ensino que é errado. Algumas igrejas pseudo-cristãs, pseudo-evangélicas ensinam, mas é errado. E diz o seguinte: que quando você morrer, quando você apagar aqui, Aldó, apagou aqui, você não entra nesse estado de delícias. Você entra num estado de limbo existencial. Você entra num estado intermediário da alma. É como se houvesse a existência terrena e a existência espiritual, e no meio aqui houvesse um vagão, houvesse um hiato, houvesse aqui um estágio, e esse estágio é chamado de limbo. E neste limbo, ensinam alguns,
Mesmo os cristãos estão dormindo na inatividade, na inoperância, estão dormindo no chamado sono da alma. E nós não acreditamos no sono da alma. Nós não acreditamos. E por que não acreditamos? Não acreditamos porque a palavra de Deus nos permite rechaçar esse pensamento. Agora, eu não sei se você já escutou uma frase que talvez te cause um pouco de assombro, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Já escutou essa frase? Não é que a Bíblia mesmo ela é a mãe. A Bíblia não pode ser a mãe, Josué. O que acontece é a má interpretação da Bíblia, que é a mãe das heresias. E esta heresia, ela quer buscar abrigo em alguns versículos da Bíblia. Quem ensina isso, ensina com base em Eclesiastes 9:5, que diz: os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Então, se os mortos nada sabem, significaria dizer o seguinte, que quem morreu, então não tem consciência. Se não tem consciência, não tem crítica, não tem intelecção, não tem mentalidade, não tem capacidade de percepção. Se quem morreu nada sabe, então significa dizer que está nesse limbo, está nesse sono. Alguém quer dizer que esse sono da alma é embasado também em João 11, do 11 ao 14, quando Jesus vai lá e se refere a Lázaro, dizendo que ele não está morto, mas que ele dorme. Aí alguém diz, está vendo? Ele está dormindo, quer dizer o seguinte, quer dizer que na verdade ele já está nesse estado intermediário, nesse limbo, nesse vagão, nesse campo que o Ghost, do outro lado da vida, trabalha muito bem. Vocês assistiram o Ghost, né? Lembraram da... Como é o nome dela, né? Aquela atriz maravilhosa. Não estou falando da Demi Moore, não, hein? Estou falando da outra, hein? Tá certo, né? Como é o nome dela, Lucélia, né? É um nome um pouco difícil. Ela fez a... como é o nome dela? Whoopi Goldberg, não é isso? Maravilhosa. E ela faz ali um papel. E aí é interessante que esse filme retrata essa ideia desse limbo, desse plano que está entre o céu e a terra, entre a vida existencial nessa dimensão e a vida existencial na eternidade. Alguém vai e baseia isso em 1 Tessalonicenses, quando Paulo fala daqueles que dormiram em Cristo. E aí dizem, dormir em Cristo quer dizer então que está nesse limbo. Mas nós, irmãos, rechaçamos isso. Por quê? Porque quando nós lemos Eclesiastes 9:5, nós temos que nos lembrar que Eclesiastes não é um livro doutrinário. Eclesiastes é um livro o quê? Poético. E na licença poética é que é dito que os mortos nada sabem, nada atuam, nada operam neste mundo terreno, de fato e de verdade, mas não é doutrinário. Outra coisa, o desenvolvimento quanto à vida eterna, ele é um desenvolvimento que se estabelece na Bíblia como um processo, e o entendimento veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento quanto à eternidade, é um entendimento ainda embrionário. É no Novo Testamento que a gente vai ter as maiores bases para falar sobre o que acontece com a vida após a morte. Outra coisa, João, quando Jesus usa essa linguagem, é traduzida para nós como sono, mas quando ele usa essa linguagem, ele está usando uma figura de linguagem, ele está usando uma alegoria. E o apóstolo São Paulo, quando fala em Tessalonicenses, aqueles que dormiram em Cristo, ele está usando uma alegoria. Quantos de vocês nunca foram num velório e aí chegaram lá e olharam assim e falaram assim, meu Deus, olha, teve uma morte bonita, hein? Parece que está dormindo. Já viram isso, não? Já viram isso? Parece que está dormindo. Você está sabendo que a pessoa está dormindo? Não, o que você está sabendo? Que ela faleceu. Mas você está dizendo aquilo numa licença poética. Você está dizendo aquilo num jogo de palavras. Você está dizendo aquilo apenas numa alegoria, não é assim? Então nós rechaçamos esse ensino de que a alma, quando ela entra na eternidade, ela vai passar pelo sono, pela inatividade. E por que nós rechaçamos? Por causa de Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o quê? O juízo, a atividade. Nós rechaçamos isso com base em Lucas 16, porque lá em Lucas 16, na parábola do rico e do Lázaro,
Na parábola do rico e do Lázaro, vocês lembram que o Lázaro, o Abraão e o rico, eles estão ativos, eles estão em atividade, eles estão conscientes, eles estão ali raciocinando, eles estão lembrando das coisas, eles estão sendo críticos, eles estão tendo desejos e eles estão tomando decisões. Tudo isso já nesta vida eterna, nesse estado eternal, de modo que não importa se o indivíduo morre com Cristo ou morre sem Cristo, ele não entra na hibernação da alma, ele não entra no purgatório da alma. Ele vai para onde? Aqueles que morreram sem Cristo para o inferno, e aqueles que morreram em Cristo entram no seio do seu Senhor, em plena atividade. Quando João viu, eu queria que pudesse colocar aí, Mateus, por favor, Apocalipse 7,14, aí a gente termina, Apocalipse 7,14, olha esse texto. João está no céu, e João vê algumas almas que chegaram lá no céu, e aí está escrito lá, ó, e eu lhe disse, Senhor, tu sabes, e ele disse-me, estes são quem? Aquelas almas que João vê, que acabam de chegar no céu enquanto ele está andando lá. Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E se você continuar lendo o texto vai dizer que elas clamavam, que elas adoravam e que elas glorificavam, mostrando que a alma do crente, quando morre, ela entra na eternidade e ela entra em plena atividade. Ela entra adorando, ela entra glorificando, ela entra reconhecendo Cristo, ela entra, aleluias, no prazer do Senhor e na delícia do Senhor. No livro de Apocalipse, quando João vai no céu, o que você vê lá em João? O que você lê no Apocalipse? Você lê o quê? O João encontrando pessoas dormindo, ou João encontrando o céu em plena atividade? O céu está em plena atividade. Ele vê lá, por exemplo, os anjos. Ele vê lá os arcanjos, os querubins, os serafins. Ele vê ali os 4 seres, e eles estão em atividade. Ele vê os 24 anciãos. Ele vê almas, raças, tribos, nações, povos e línguas que estão diante do trono, aleluias, e diante do Cordeiro, e canta bem-aventurado o Senhor. Bendito seja o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou e agora está vivo com o Senhor. O João, ele vê atividade no céu. Não adianta você ter outra coisa na sua mente, a não ser aquilo que a palavra de Deus te traz. Se você fechar os olhos aqui agora, você vai entrar no seio do Senhor, na delícia do Senhor e no céu para todo sempre. De modo que o que tem no cemitério são restos mortais. De modo que o que tem no cemitério são apenas resquícios de uma história que já foi. É por isso que o crente, principalmente o protestante, ele não cultiva essa prática. Ele não alimenta, ele não engrossa essa fileira, porque nós somos o povo da vida. Porque nós cremos que quando a gente parte, aleluias, não interessa o que acontece com esse corpo, um dia esse corpo voltará à vida na ressurreição, não interessa o que aconteça, aleluias, o crente entra no seio do seu Senhor e passa a desfrutar das delícias do seu Senhor. Amém, queridos irmãos? Que Deus fortaleça essa consciência em nós, que a gente não perca essa perspectiva de vista, aleluias, e quando alguém estiver lá, você andando na rua, vê aqueles carros parando, vê ali, ora a Deus dizendo, Senhor, traz o esclarecimento do Evangelho, traz o esclarecimento da palavra, porque se houver o esclarecimento do Evangelho e houver o esclarecimento da palavra, não se estarão celebrando a morte, mas sim a vida, porque o nosso Deus é o Deus de vida.